Fala pessoal, tudo certo? Bom, eu queria começar com uma pergunta. Vale a pena morar fora do país? Eu vou contar uma experiência que eu passei. Eu fui tentar a vida lá fora, né? Há 3, 4 anos atrás, se eu não me engano. Minto eu, em 2018. Final de 2018, tinha acabado entre aspas, né? Eu tinha me formado fazia 3 anos na época e eu trabalhava para uma empresa daqui de João Pessoa e para uma empresa da Espanha. Então, um aqui eu era CLT e o outro era PJ, né? Então eu conseguia fazer ali à noite, desenrolar ali à noite o outro trabalho, né? Essa empresa me pagava em euro. E na época não era tão alto o salário dessa empresa, mas como era euro, né? Então a gente tem ali o câmbio para real, dava um dinheiro relativamente bom. E comecei a matutar, poxa, eu queria muito eu queria muito morar lá fora, né? Trabalhar para uma empresa lá de fora e morar lá para fora. E aí conversei com um amigo meu que também tinha se formado comigo na época, né? E ele trabalhava nessa empresa também. A gente começou a trocar ideia, saber, tipo, ó, caramba, dá pra gente tentar a sorte lá fora. Acredito que muita gente hoje tem esse pensamento, né? Ah, o país tá muito ruim e tá, eu quero muito morar lá fora. Na época, a gente pesquisou alguns países que aceitavam ali pessoas, né, para trabalhar e tudo mais. Só que você tinha que ter ali a carta da empresa formando para o governo lá do país que queria que você fosse trabalhar lá e tudo mais. Não era tão fácil, não era tão simples. Então a gente pesquisou algumas formas de tentar entrar no país primeiro, para depois de lá a gente aplicar para algumas vagas, né? E conseguir um emprego e tentar o visto para ficar, o visto permanente, né? Para ficar morando lá. Daí a gente pesquisou algumas formas e viu que o intercâmbio era ali o mais fácil, né? Digamos assim. E aí a gente começou a pesquisar países que tinham intercâmbio, que era relativamente fácil de aplicar para estudar inglês, né? A gente encontrou a Irlanda. Então, a partir daí, a gente começou a matutar, a estudar como a gente poderia ir para a Irlanda. E a forma que tinha na época, acredito que seja hoje ainda, eu não tenho mais contato, né? Não sei como é que está funcionando esse processo. Mas a forma que tinha era através de agências, né? A gente ia lá na agência, a agência contratava um pacote de estudos, né, digamos assim, para uma escola, aplicava, a gente ia, levava tinha os requisitos mínimos, né, para poder você conseguir o visto de estudante para a Irlanda. A gente aplicou. A gente foi, comprou todo o pacote ali de estudo. Na época, você tinha que ter, acho que 30 mil euros, se eu não me engano, ou era 30 mil reais em euros, né? Acho que dava 3 mil euros. Na época eu tinha um carro, não tinha tantas condições assim. Daí eu precisei vender o carro para poder juntar esse dinheiro em euro para poder ir. Então, estava vivendo o sonho de morar fora do país. Era a minha primeira viagem internacional e tudo mais. E foi um perrengue, não foi fácil. Então, esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Falar para vocês, é muito bom, é uma experiência incrível, eu não me arrependo de nada, mas também não é fácil. Por quê? Na viagem, eu fiz uma escala em Londres, de Londres eu ia para a Irlanda. Você passa por Londres, passa pela imigração de Londres, depois você tem que passar pela imigração do país destino, né? No caso era a Irlanda. Sendo que minha escala era de 1 hora só, era muito curto, e eu tinha que passar pela imigração do país lá da Inglaterra, né? E aí eu fiquei muito tempo na fila, demorou, eu perdi o voo. Já começou o perrengue daí. Eu tinha inglês, meu inglês era bem chulo assim, bem ralé. Eu consegui entender, né, porque na minha profissão assim eu leio muito, então eu consigo entender um pouco ali, falava um pouquinho, mas nada fluente, né, na época. Então eu precisei, o que que eu fiz, né, eu fui naquela galera que tinha Me Ajude, aí chegava lá e perguntava para onde eu tinha que ir, porque eu perdi o voo, eu precisava remarcar e tudo mais. Eles começavam a falar, e aí eu ia pegando pedacinhos, né, de frases que eu conseguia entender. Eu com vergonha de perguntar novamente, porque eu não ia entender de fato
tudo. Então eu perguntava, pegava um pedacinho e o outro atendente, que tinha Me Ajude, e ele dizia o que era para fazer, eu pegava um pedaço do que eu entendia e ia juntando, até que eu consegui entender ali o contexto geral para onde eu tinha que ir. Aí eu fui lá na agência, né, no guichê da agência, pedi para trocar minha passagem, eles conseguiram trocar lá, e aí eu peguei outro voo, né. Nessa história eu peguei um voo interno, porque o meu voo era aqueles voo internacional, né, e ia muita gente que falava português e tal, até porque eu saí do Brasil, sendo que nesse voo interno eu peguei um voo lá de Londres para Irlanda. Quando eu entrei no avião, só tinha gente de Londres, ou gente da Inglaterra. O pessoal tudo branco. Quando eu entrei, sem brincadeira, a galera olhou pra mim e fez: esse bicho pegou o voo errado. Com certeza era um estranho ali no meio da galera. Eu fiquei todo envergonhado. Mas, enfim, não tinha o que fazer. Eu peguei o voo, não tinha ninguém que falava português também, aeromoça, não tinha ninguém que falava português também, passageiro, não tinha nada. E eu só fui sentar, fechei o olho para fingir que estava dormindo até chegar lá na Irlanda. Beleza, cheguei na Irlanda. Como eu tinha perdido o voo, eu fui atrás da minha mala. A minha mala já tinha entrado na esteira, né? E dado partida, dado fim, né? Daí eu cheguei na agência e perguntei: eu perdi o voo e eu queria recuperar minha mala, né? Porque ela veio antes de mim. O cara lá, atendente, procurou e não encontrou minha mala. Isso eu fui em outubro. Lá no hemisfério norte ali, essa época é de inverno. E na Irlanda tava fazendo um frio, acho que era de -2. Cara, imagina, eu ter saído daqui do Nordeste, que é meio que verão nessa época, chegado lá no inverno de -2, tinha perdido a mala, tava sem roupa, assim, sem roupa sem a mala, né? Só tava com a roupa do corpo, uma camisa, uma calça e um tênis, morrendo de frio. E o cara disse: a gente não encontrou, deixe seus dados aqui, a gente vai entrar em contato. Beleza. O pessoal da agência fica esperando lá, tem um pessoal que vai receber, levar você para o hostel lá e tudo mais, porque você, no pacote, você compra uma estadia lá durante um tempo, depois você se vira, né, para alugar para casa e tal. Então o pessoal foi me buscar, o cara da agência, e eu tava sem roupa nenhuma, né, morrendo de frio, sem roupa de frio. Aí quando eu cheguei no hostel, tinha um pessoal que tinha acabado de chegar também, lá para fazer o curso, né, também. E eles acabaram me emprestando a roupa, né. Tipo, eu contei a história para eles, eles me emprestaram a roupa e tudo mais. Nesse processo eu tinha dado entrada, eu já cheguei, já dei entrada lá no seguro, né, porque você precisa assinar um seguro para fazer esse intercâmbio. Então eu dei entrada no seguro, o seguro me mandou um dinheiro, né, para poder comprar uma roupa e me manter ali durante o tempo que a mala era procurada. E aí eles me mandaram um dinheiro, eu consegui ir numa loja lá comprar um casaco e tal. Tenho até hoje esse casaco. O bom é que lá você tem um poder de compra absurdo, né? Então o dinheiro que eles me mandaram ali foi pouco, mas eu consegui comprar uma quantidade boa de roupa para poder me manter, né? Beleza, nisso passou o tempo, aí eles acharam minha mala. E aí mandaram para o endereço que eu tinha colocado e tal, falaram comigo no WhatsApp, mas eu já tinha começado as aulas e tudo mais. Para vocês verem, só esse pedacinho ali da minha decisão até chegar lá na Irlanda já foi passando um perrengue. Beleza. Nessa época, como é Natal, o pessoal, eu tava no Instagram, o pessoal daqui, né, começa a tirar foto e tudo mais do Brasil, né? Você começa a tirar foto, tá na praia, sei o quê. Então eu comecei a passar tipo, sabe aquele choque de saudade e tudo mais? Eu fiquei numa bad do caramba, né? Por ser um país frio, o pessoal lá é muito frio também, né? Então você tem meio que uma certa dificuldade de fazer amizade e tal. Se não for com o pessoal que é do próprio país, geralmente, tipo, o pessoal fazia muita amizade com um brasileiro, ou fazia amizade com pessoas que estavam indo fazer intercâmbio também, que era de outro país e estava na mesma situação, digamos assim. Mas com o pessoal nativo lá mesmo, irlandês e tal, era um pouco difícil, né? O pessoal é muito frio. Então, você já chega lá num momento que
você começa a ver no Instagram, ver coisas que tá, o pessoal tá em família, tá em amigos, aproveitando a vida, e você chega lá morrendo de frio, não tem sol, não tem nada, você já começa a bater uma bad. Então, eu já senti isso já de cara, assim, nos primeiros meses, né? Então, esse é um dos fatores que é muito difícil você achar que, tipo, vou sair do Brasil e vou morar fora e vai ser mil maravilhas e vou arrumar amigos e tal. Assim, pela minha experiência não é bem assim, e pelos amigos que eu fiz lá também, muitos gostavam de estar lá e tal, porque era experiência nova, mas queriam muito voltar para o Brasil. É, fazer o intercâmbio lá, terminar, voltar para o Brasil, ou então juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. A grande maioria que eu falei pensava nisso, né? Bom, eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 meses ainda. O amigo meu que foi comigo, ele ficou por lá, conseguiu um emprego lá, depois ele ficou pela Europa mesmo, trabalhando. Eu voltei, decidi voltar, né? Porque enfim, eu gosto muito de praia, gosto muito tipo, de estar em família, meus amigos e tal, e não me arrependo. Foi uma experiência muito boa. Eu fui, aproveitei, conheci outro país, fiz amizade, conheci outra cultura, conheci pessoas de outro país com outras culturas. Isso foi tipo, o principal que eu tiro, né, de lição, tipo, de aproveitamento, digamos assim, foi muito bom. Porém, se você é muito apegado à família, se você gosta muito digamos assim, do clima, do Brasil e tudo mais, gosta de estar com amigos enfim, eu acho que vale a experiência de ir, porém, eu acredito que vale mais a pena você ficar com sua família, com seus amigos e tudo mais. Lógico que cada um tem sua experiência, tem o seu tem uns sentimentos diferentes um do outro. Tô falando por mim, tá? A experiência foi muito boa, mas eu não me arrependo de nada de ter voltado, ter ficado com, por exemplo, com meu avô, que era já bem mais velho e acabou falecendo há um tempo atrás. Então eu aproveitei os últimos anos da vida do meu avô ali, foi muito bom, que se eu tivesse lá fora eu não teria aproveitado, né? Outra questão também, né? Se você aqui não tem uma oportunidade de trabalho ou vê que lá fora você tem alguma oportunidade melhor de crescer na vida e tal, vale muito a pena. O pessoal lá, pelo que eu via na época, né, em 2018, agora eu não sei como é que tá, mas o nativo mesmo, ele não quer trabalhar com serviços que são pesados, digamos assim. Então, a galera que ia fazer intercâmbio fazia o serviço pesado, tirava uma grana, e o pessoal que tava lá não queria fazer, né? Tipo, pedreiro, dishwasher, né, que fala, né, que é o pessoal que fica lavando o prato nos restaurantes e tudo mais. Cleaner também, né, que é o pessoal que vai fazer diarista, limpar as casas e tudo mais. Tinha com força vaga. O pessoal ficava marcando nos grupos para poder encontrar. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Foi uma experiência que eu passei. E nos próximos vídeos aí, talvez, eu vá falar da experiência que eu tive, questão de trabalho, questão pessoal. Não sei, eu ainda tô me adaptando também com a plataforma. Espero que gostem do vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!